Vamos dar início então nossa meditação nessa manhã. Está o texto lá em Mateus capítulo 5, versículo 13. Mateus 5, 13. Eu coloquei como tema aqui, o crente no lugar certo. O crente no lugar certo. E a gente vai ler esse texto, e ele vai falar um pouquinho sobre o sal da terra. Vamos ler. Ele fala assim: vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para, lançando fora, ser pisado pelos homens. Ser pisado pelos homens. Jesus inicia a segunda parte do Sermão do Monte, fazendo uma aplicação para esses bem-aventurados, aonde eles devem viver e como eles devem viver. Aonde é no mundo, ok? Nós vivemos no mundo. Não vivemos a parte do mundo. Não vivemos a parte do mundo. Até eu já ouvi boatos de pessoas querendo comprar grandes propriedades e construir uma cidade que seria somente de cidade de pessoas crentes, cristãs. Já ouvi alguns relatos sobre isso. Mas não dá certo. Porque qual que é o parâmetro de dosar que alguém é cristão ou não cristão? Qual que é o parâmetro de viver na terra sem influenciar na terra, no lugar onde nós vivemos? Nós estamos aqui para quê? Para ser instrumentalidade do Senhor, mas também para, em nossas vidas, mas para influenciar o outro, para influenciar quem está nas trevas, para influenciar aqueles que estão à nossa volta, e sermos esse canal de bênção para nós, para a nossa família, mas para aqueles que estão à nossa volta. Jesus fala aqui sobre uma substância, um item, que é muito pertinente: o sal. É um condimento, o mais comum de todos. Com certeza em tua casa, fala assim: você tem um pouquinho de sal aí? Vai ter, não vai ter? Tem sal lá? Tem? Tem sal? Pode falar, você quer que tipo de sal? Tem sal grosso, tem sal rosa, tem sal light, tem um monte de sal, um monte de sal. E aí você fala, qual o sal que devo comer? Né? Aí eu olhei lá, falando que sal rosa era bom. Aí eu fui lá, pagando mais caro para sal rosa. Aí daqui a pouco eu ouvi uma reportagem, a pessoa fala, não, sal rosa é sal como todos os outros. Praticamente quase igual. Eu falei, mas achei que eu estava pagando mais caro para fazer o bem para mim. E acaba que não mudando muita coisa, não. Talvez tenha alguma outra ali, propriedade que possa favorecer alguma coisa, mas é sal. Não pode comer muito. Olha só, no Brasil, a média de consumo do sal é de 9,34 gramas por pessoa. 9,34 gramas por pessoa. Quase 10 gramas, ou 9,5 gramas por pessoa por dia. Se nós fizermos uma conta simples aqui, colocando 9 gramas, que é bastante, tá, gente? É bastante. 9 gramas é muito, muito sal. Se nós fizermos aqui uma conta, 9 vezes 30, os bons de matemática aí, 270, olha, 270, eu já fiz, tá? Está aqui na minha cola, aqui. Não estou tão bom de cabeça assim não, já fui, já não estou mais tão bom de cabeça desse jeito não. 270 gramas mês, coloca isso vezes 12 meses, dá 3.270 gramas no ano, 240 gramas no ano.
O negócio complicou. Aí, eu pensei assim, vamos ver quanto que uma pessoa de 40 anos já comeu de sal. Nessa proporção aí de 9 gramas dia. Então, uma pessoa que tem 40 anos, um pouco menos que eu, né? Um pouco menos que eu tenho 46. Uma pessoa de 40 anos já comeu na sua vida 129 quilos e 600 gramas de sal. 129 quilos e 600 gramas de sal. É bastante sal, né? É bastante sal. De pouquinho em pouquinho, de farelinha em farelinha, a gente não vê. Mas o negócio vai longe se nós colocarmos a soma do sal e da quantidade de sal. Também é pertinente dizer que a ONU recomenda 2 gramas de sal por dia. 2 gramas de sal é de amargar também, falar a verdade, hein? É uma vida sem sal, né? Sem sal, bem sem sal. Mas traz alguns benefícios, né? Traz alguns benefícios. Quais são? Eu tenho meu avô que teve problema de rim, então eu tenho muito cuidado com o sal. Eu tenho medo do sal, porque o meu avô teve problema renal. E já me falaram, os médicos aí, que o sal pode dar problema no rim, dá problema de pressão, dá problema cardíaco, problema de... Se você não tem dificuldade de perder peso, por exemplo, o sal pode estar ajudando nisso aí, de você não conseguir perder peso, porque ele faz retenção de líquido, e assim por diante. Tá? O gordinho que nem eu, não sou muito recomendado para isso, né? Mas é mais ou menos isso aí. Também é pertinente dizer que comer muito sal altera a pressão, tá? Então, como também comer nada de sal causa problema também. Comer muito sal dá problema e problemas sérios. Mas não comer sal também impacta no corpo. O sal dá sabor nos alimentos e o sal é conservante, né? O sal é conservante. Lembra a comida de sol, a carne de sol? O que eles faziam? Eles salgavam e colocavam no sol e deixavam lá salgar. Né? A feijoada tem que ter uma carne salgada lá, de sal lá para a feijoada, né? Para poder dar aquele sabor, ressaltar o sabor. Então, o sal é alimento, mas também é conservante. É importante ressaltar que o sal que nós comemos hoje tem uma certa diferença do sal da época de Jesus. Na época lá de Jesus. Ah, mas não é sal? É sal. Mas em 1924, lá nos Estados Unidos, foi adicionado um produto que chama-se iodo no sal. Se você olhar no sal lá, você tem sal iodado, tá? Porque tem acréscimo de iodo. O iodo foi acrescentado lá em 1924 pelos Estados Unidos, e o iodo também é importante para o organismo, tá? Ele é importante para o organismo. E ele foi colocado lá para combater uma doença, principalmente a doença que é chamada de papo grande, que é a doença do bócio na tireoide. Então, o papo grande, 90% dessas doenças do papo grande é por falta de iodo. E foi acrescentado em 1924 lá nos Estados Unidos para combater principalmente essa doença. Posterior, muitos países aderiram a essa substância no sal, colocaram o iodo, inclusive o Brasil. Se você olhar no saquinho lá, você vai ver o sal iodado. Vamos falar um pouquinho sobre o sabor. O sal ressalta o sabor porque uma das substâncias do sal é ele ter a salinidade. E a língua, ela é muito sensível a essa substância. Então, ressalta o sabor. Você vai na churrascaria, geralmente a comida da churrascaria, a carne da churrascaria, ela é mais salgada ou mais, que a gente fala no Paraná, de insonsa. Mais salgada. Tem 2 fatores aí, porque eles querem que você toma muito refrigerante, muita bebida, né? Porque geralmente o preço
barato da churrascaria é compensado no refrigerante, né? Que eles colocam o refrigerante de preço muito alto para poder se tomar, mas eles salgam a carne também para você poder tomar mais refrigerante, mais suco, seja o que for o líquido que você estiver tomando. Mas tem outro fator também, porque quanto mais salgado, mais ressalta o sabor. E pode vir a esconder uma possível até degradação daquela carne, daquela substância. Então, para esconder que a carne está estragada, o que eles fazem? Taca ali sal, taca ali tempero, porque também ofusca, né, o estragado da carne. Mas não é sempre assim, claro, óbvio, né? O sal também, ela faz liberar substâncias aromáticas, o cheiro. E a primeira parte nossa da alimentação, é essa pré-alimentação, que antecede a alimentação, é o olfato. Quando a gente chega lá em casa, aí tem uma vizinha lá que ela faz comida assim, uns pratos cheirosos demais, né? Aí a gente chega no corredor, você já... Nossa, que cheiro é esse, né? Que cheiro é esse? Aí ele fica assim, ai, tomara que seja da minha casa, tomara que seja da minha casa. Algumas vezes né? Mas a vizinha lá é de amargar. Olha, dona Maria é uma benção, muito bom mesmo, né? Mas nós nos alimentamos primariamente pelo olfato. Aguça alguns paladares, algum cheiro, você chega a salivar, né? A tua boca enche de saliva por causa do cheiro, que é a primeira parte dessa alimentação. Mas o sal, aqui proposto por Jesus, está trabalhando um aspecto, não apenas dessa alimentação, porque ele fala, vós sois o sal da terra, a gente não está aqui para ser degustado pelo mundo, não é esse fator, né? Mas nós estamos aqui para quê? Para causar influência no mundo. Por isso, o tema de hoje é o crente no lugar certo. Em primeiro lugar, eu quero abordar com vocês, como o sal da terra, temos a função de preservar o mundo, de ser um agente de preservação do mundo. O mundo está no processo de decadência, de destruição, de decomposição. Assim como a carne, o animal, quando é abatido, logo quando ele perde a vida, esse animal começa o processo de morte. Assim o mundo está no processo de morte, de destruição. E nós, como o sal da terra, somos esses que têm o fator e o papel de preservar o mundo, conservar valores, conservar princípios. E somos aqueles que erguem a placa do estandarte da fé e falamos, olha, nós não concordamos com isso por causa das escrituras que diz isso, isso e isso. Nós somos aqueles que têm a régua de medida e olhar e falar, esse padrão aí está fora do que nós cremos e que nós buscamos, denunciando o mundo na sua corrupção, na sua destruição, seja moral, ética ou social. Mas o mundo não está preocupado no que vocês estão falando, será? Será que não? Se você observar as últimas campanhas de eleição, seja para presidente, seja para deputados, seja para governadores ou coisas semelhantes, e vai olhar os estudos, todos eles, e os especialistas na época relataram que quem ia decidir a eleição eram os evangélicos. Você viu de forma liberal, assim, sem nenhum pudor, pessoas tratando sobre aborto, sobre homossexualismo, coisas que vai contra o cristianismo? Não, pouquíssimas vezes. E quando falou, deixou de falar, porque viu que os cristãos combateram isso de forma forte, de forma intensa. E aí esses acabaram ficando, que a gente fala, mal na fita, né? Acabaram ficando não tão bom visto, ou tão bem visto pelos eleitores.
E nós que somos cristãos, somos aqueles que têm esse papel de conservar, ser conservante nessa terra. E Mateus, aqui o texto, nosso texto base, Mateus 5,13, fala assim: vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restará o sabor? Para não mais pressa, senão para ser lançado fora, ser pisado pelos homens. No mundo que vivemos, a humanidade ela é caída. Nós não temos a pretensão de dizer que nós vamos orar e vamos marchar porque Santo André vai ser de Jesus. Toda Santo André vai se converter a Jesus Cristo assim que nós dermos a 7ª volta no 7º dia, e vamos gritar e todas as muralhas irão cair e Santo André vai se converter. Não é isso. Aonde nós encontramos isso nas Escrituras? Pelo contrário, nós não encontramos isso nas Escrituras. Encontramos que nós vamos estar nesse mundo, mas que o mundo é caído. O mundo está em trevas. Nós temos que ter essa clareza que quem é sal somos nós. Há uma diferença substancial. Sal é sal, comida é comida. Há uma diferença substancial no que nós somos. O mesmo Sermão do Monte vai falar que nós somos a luz do mundo. E o mundo, se nós somos luz, o mundo está lá sem luz. E nós vamos lá para iluminar esse mundo. Somos luz. O mundo, ele é caído. A humanidade, ela é caída. Com o pecado entrou a destruição, a morte. E como sal, nós temos esse papel de preservar o mundo que está em morte. Mas está em morte, morte é destruição, morte é corrupção, morte... Ok, mas como preservamos esse mundo como sal? Sim, denunciando o mal, denunciando o erro, denunciando a falcatrua, o jeitinho brasileiro, sendo esses que erguem o estandarte da verdade e permanecem firmes na verdade. Mas uma coisa que nós devemos ter clareza e certeza de que o mundo é caído. O mundo está em trevas. Mas aquela pessoa é gente boa. É gente boa, mas é caída. É gente boa, mas se ele não tiver Jesus, ele não faz parte do sal. Ele faz parte do mundo que está em trevas. Do mundo que está em corrupção. E corrupção aqui, eu não estou falando de fazer coisas erradas. O mundo que está no processo de morte, de destruição. Esse é um aspecto que a gente não pode perder de vista. Nós somos melhores. Nós não somos melhores, nós somos iguais. Mas nós somos aqueles que nós chamamos de pecadores arrependidos, que foram salvos por Cristo Jesus, foram transformados pelo poder do sangue de Cristo Jesus. Unicamente é isso, nós não somos melhores. Nós, sem Cristo, somos igual a eles. Sem Jesus, nós somos igual a eles, pecadores, falhos. Mas uma coisa que a gente não pode perder, a clareza de que o mundo não é igual a nós. Mas o mundo é bom, ok, é bom no conceito humano, mas no conceito divino, o mundo, ele é caído. Uma vez um professor falando lá no seminário, falou assim, porque o mundo está errando, é corrupto, os políticos não cristãos são corruptos. Eu falo, professor, desculpa, mas eu não espero nada diferente disso aí. Porque eles estão em trevas. O que eu acho que é perverso, corrupto e sanguinário, até é aqueles que dizem cristãos agirem e promoverem a corrupção. E prova disso, a gente viu, não há muito tempo atrás, pessoas orando, agradecendo por uma propina. Um absurdo. Agradecendo a Deus por um dinheiro que é ilícito, errado. Não é? É a mesma coisa do cara que vai sair com uma prostituta e orar a Deus agradecendo pelo dinheiro que está pagando a prostituta, ou o tempo que ele vai passar com a prostituta. Calma aí, que mundo é esse? Que cauterização de mente é essa? O negócio vai além do que a gente espera de uma ordem de decência do ser humano. Mas uma coisa que a gente não pode
perder de vista é que o mundo, ele é caído. Ele, apesar de ter coisas boas, apesar de ter a ética, a moral, apesar de que existe uma imagem ainda no mundo do Senhor Deus, porque Deus criou a sua imagem e semelhança, todos os homens, mas esse mundo é caído. Não dá para esperar coisas diferentes do mundo. O mundo é mau e vive no mal. Assemelha-se à carne que, tendo crescida, né, perde a vida. Está em decomposição, em destruição, processo de morte. E se nós formos ver esse processo acontecer, os mais antigos aqui, o mundo hoje está melhor ou está pior da tua época que você era mais novo? Está vendo? Sim, desde a queda de Adão e Eva, perfeito, concordo. Está melhorando ou está piorando? Isso. Perfeito, vem piorando, piorando. Existe um certo conforto, né? Existe um certo conforto hoje melhor. Hoje, muita gente, quase todo mundo tem um veículo, muita gente tem, ou um grande número de pessoas tem água encanada em casa, não é todos, mas um grande número da nossa população tem água encanada em casa, tem saneamento básico, tem o que comer. Mas vamos falar na parte moral e ética e social. Melhorou ou piorou? Olha, antigamente eu brincava lá na minha terra, na rua de trás da casa. Chegava com os pés lá para lavar, para tomar banho, né? O pé estava daquele jeito, né? Tinha o cordão, né? Aquele cordão no pescoço, que era cordão de areia, né? De terra, sujeira. Tanto que brincava na terra e tudo mais. Sem camiseta, só de short. Já não levava o chinelo para não ter medo de perder. Quem tem coragem de fazer isso hoje? Deixar o filho brincar na rua. E, malemar no condomínio, né? Malemar no condomínio. Malemar no condomínio. Malemar. Toma cuidado lá no condomínio, hein? Vai lá para a quadra, mas toma cuidado, porque, né? Toma cuidado. Se você vê que não está para você, sai fora. Vem embora para casa. Antigamente os pais chamavam os meninos para dentro. Hoje a gente tem que forçar os moleques para fora. Vai pegar um sol, né? Pelo menos. Vai lá dar uma volta pegar um sol. O mundo está em decomposição. Nós temos um conforto melhor, é verdade. Antigamente nem todo mundo tinha televisão em casa, nem todo mundo tinha telefone em casa, mas o conforto, a vida boa, não é melhor do que a moral e a ética. A modernidade tem abalado muitas coisas. O cristão no lugar certo, nós devemos afastar, não afastar do mundo, mas levar Deus para o mundo. O mundo está afastado de Deus. E o mundo precisa de Deus. O mundo precisa de Deus. Por esse motivo, nós temos que levar esse conservante e entender que o mundo está em destruição. O mundo está em destruição, em decomposição. Por algum motivo, nós muitas vezes deixamos de influenciar o mundo como deveríamos influenciar. E nós não podemos nos acovardar dentro daquilo que Deus coloca em nossa vida. Somos o sal da terra. Somos aqueles que devem influenciar. Os salvos, nós, aqueles que somos o sal da terra, têm a função de preservar e impedir a corrupção do mundo. E aí eu quero resgatar a memória, sendo um pouco saudosista aqui, né? Eu já falei do tempo atrás de brincar, né? E acho que eu estou ficando um pouco mais velho. Né? Mas você lembra, com toda certeza,
que agora até fugiu o que eu ia falar. Deixa eu relembrar aqui. Já volta. Já volta. Nós temos essa ação de preservar o mundo e de cuidado do mundo. Porque se nós não tivermos essa ação de preservar e cuidar, o mundo está em corrupção e em destruição. A moral e a ética não podem ser abandonadas. Lembrei. Você lembra um tempo atrás que nós, os evangélicos, eram tidos e o nome deles eram de protestante. Lembra disso? Protestante. Por quê? Protestante é quem protestava contra o pecado, quem denunciava o pecado. Com o passar do tempo, o nome protestante não ficou tão eticamente, moralmente correto. E nós deixamos de ser o que protesta para ser os evangélicos. Evangélicos. O que o evangelho faz? O que o evangélico faz? Mas o evangélico prega o evangelho inclusivista. Todo mundo é evangélico, não precisa mais ofender o coleguinha. Não precisa falar mais que o coleguinha está errado, porque cada um faz o que quiser, o que tem no coração. Olha, calma aí, espera um pouquinho. Será que é esse o papel nosso? De deixar o mundo do jeito que está, do jeito que vai, e fique à vontade? Mas eticamente, moralmente é ruim. Sim ou não? Não, porque você não deve abrir mão dos princípios e valores por causa do outro. É teu princípio e valor. Olha, você quer saber o que eu penso sobre isso? Quer? Então eu vou falar. Eu penso o que a Bíblia pensa. E a Bíblia pensa isso. Respeito, cuido, amo, não vou te discriminar, não vou te deixar de lado, não vou te abandonar, porque eu devo estar perto de você como sal para salgar, para abençoar, para trazer luz, mas o certo é isso, o que a Bíblia diz é isso. Denunciar. Somos nós que temos essa função de cuidar. Assim como o sal tem essa propriedade de cuidar, de preservar. E o sal aqui, a palavra usada sal, tem o significado de sal com o qual a comida é temperada, e sacrifícios são salpicados. Então, esse sal temperava a comida, mas também tinha a ver com os sacrifícios. Era salpicado esse sal. Tipo de substância salina usada para fertilizar terra, também é usado para fertilizar a terra, e esse sal também é usado aqui. A palavra também dá esse sentido. O sal é um símbolo de acordo durável, porque protege os alimentos da putrefação e preserva-os sem alteração. Sabedoria e graça exibida em discurso. O sal era usado como tempero, remédio, preservante, e os cristãos são como o sal da terra, que contribui para a conservação e salvação do mundo. No texto nós lemos, lá em Mateus 5,13, vós sois o sal da terra, ora se o sal vier a ser insípido, como lhe restará o sabor? Para mais pressa, não para ser lançado fora. Temos que olhar o que a Bíblia relata para nós, e aqui tentar entender que o sal é uma pequena porção para uma grande quantidade de carne, um pedaço de carne. Talvez ali em 1 quilo, quanto que tu coloca em 1 quilo de carne, quanto tu coloca de sal, irmã? Dona Rosa? Uma colher de sopa, rapaz, é sal para arrebentar, hein? Uma colher de sopa. Uma colher para cada 2 quilos de carne. Ok. Então, uma colher de chá. De chá. Como é que está a tua pressão, irmão? Como é que está a tua pressão? Tá. Descobriu por quê?
Eu descobri o porquê. Tem que falar isso para o teu médico, ó, quanto de sal você coloca lá, né? E aí a gente tem que ter consciência de que para 1 quilo de carne, 2 quilos de carne, 3 quilos de carne, a quantidade do sal vai ser bem menor, né? Talvez uma colher de chá de sal, rasinha, né? Que não pode. Colher de chá vai estar uma torre, né? Uma pirâmide, né? Em cima. Não, mas é muito menos da quantidade de sal do que da quantidade da substância que vai salgar. Somos menos mesmos, mas somos aqueles que têm esse papel principal e primordial de preservar o mundo, de causar sabor no mundo, de mudar ali as propriedades do mundo, de deixar o mundo a ponto aceitável para o Senhor Deus. Também salgar é ruim, mas uma comida sem sal, insonsa, também é ruim. Alguém aqui já fez uma dieta sem sal? Quase que completamente sem sal? Eu lembro quando meu avô era vivo e nós construímos uma casa quase que no fundo da nossa casa, mas era na alta rua. A gente ia por dentro da propriedade, na casa do avô, e no final dos anos o avô teve aquela dieta quase que sem sal. E eu lembro que eu gostava de comer na casa do avô e da avó. Comidinha de vó, né, é sempre boa, né? Mas depois de um tempo não ficou mais boa não, porque era muito sem sal. Era muito sem graça, né? Isso. Um dos exemplos aí da comida sem sal é a comida do hospital. Quem gosta de comida de hospital aqui, via de regra, é muito sem sal. Você fala assim, rapaz, me leva embora, porque, olha, né? Ou alguns aí, para burlar o sistema, pedem um sal aí para a família, né? Traz lá um saquinho de sal para mim, porque aqui não dá para comer não, né? E burla o sistema. Não faça isso, né? Porque tem um porquê que está sem sal lá, né? Não é para judiar da gente, mas tem um porquê que está sem sal lá. E raríssimas vezes a dieta, eu já fui em hospital visitar pessoas que o pessoal fala, não, a comida aqui é boa, aqui liberou o sal para mim. Raríssimas vezes isso acontece, mas já ouvi isso daí. A função do sal aqui consiste em preservar aquele pedaço de carne, impedir a destruição, a putrefação dessa carne, e atua como agente para cuidado para que essa carne possa ser preservada por mais tempo. Quando nós olhamos que nós cristãos somos aquele agente de preservação do mundo, é essa agente de preservação até a volta de Cristo. Somos nós. É um tempo determinado. Qual o tempo determinado? Eu não sei ainda, mas existe um tempo determinado para o Senhor, que Ele nos colocou nessa terra para sermos esse agente de preservação do mundo, da nossa terra, da nossa família, da nossa casa, no lugar onde nós vivemos. E esse efeito de cuidado com o mundo gera a qualidade do crente. Se o mundo é ruim, é sinal que os crentes não estão preservando como deveriam. E aí a gente faz uma análise simples aí. Uma análise simples. Vamos pensar algo nos últimos 20 anos, o número de crente mais que dobrou. Mais do que dobrou. Nos últimos 20 anos. De pessoas que se declaram cristãs. Tá? Pessoas que se declaram cristãs. Mas a sociedade melhorou ou piorou? Piorou. Uai, a sociedade piorou. Você vai observar que o número de cristãos aumentou, somos quase 30% do país é cristão, se declaram cristão, crente, mas o país continua abrindo mão da ética e da moral para agir do jeito que quer.
Não importa. Se eu tenho uma cesta básica, eu voto no fulano de tal lá. Olha, se eu tenho uma bolsa, eu voto no fulano de tal. Calma aí. Mesmo ele sendo honesto ou desonesto. Então, essa pessoa que está aceitando essa compra, entre aspas aqui, né? Se ela for cristã, ela está sendo honesta ou desonesta com o Evangelho? Desonesta. Esse sal está insípido. Esse sal não tem influência no meio social, na sociedade, que é onde nós deveríamos impactar. Calma aí. Numa polêmica muito grande e numa conjectura muito grande. A própria palavra do Senhor nos diz, né, que nós devemos ser usados, evangelizar sem dúvida e tal, vamos tal. Mas a própria palavra do Senhor, e o apóstolo Paulo fala muito bem disso, que nos finais dos tempos virão, se for comentar, terremotos, guerras, tudo que está acontecendo e cada vez deverá acontecer mais. Pais contra filhos, falta de respeito, malcriação, desentendimento. Então, isso são colocações do Senhor Jesus. Então, essa colocação que você fez, se a coisa está melhorando, se nós estamos fazendo o nosso papel ou não. Eu tenho certeza que você está fazendo, eu estou fazendo na medida do possível, graças a Deus, e tenho certeza que a maioria dos nossos irmãos estão fazendo. Mas temos a certeza também de que a coisa vai piorar cada vez mais nos finais dos tempos. Estamos caminhando e estamos nos próprios. Concordo perfeitamente, Marcos. Mas é o seguinte, nós não estamos falando do mundo, nós estamos falando do povo de Deus. Então, se o povo de Deus, como sal, não está exercendo o poder de conservação da sociedade, da carne, vamos assim falar, é sinal que esse sal está fraco demais. E aí a gente vai ver um número muito grande de pessoas que se declaram evangélicas, 30%, quase 30%, se declaram. É um número substancial. Nós temos aí uma força na mão gigantesca. Se esse povo fosse verdadeiramente sal que salgasse. Mas acontece que aí nós temos um grupo grande de pessoas que se denominam cristãs, que não é de realmente do evangelho genuíno e verdadeiro, mas é apenas de uma aparência, apenas de uma comodidade, e não alcançado pelo evangelho de Cristo Jesus. E aí você vê essa fraqueza desse sal que não salga, que não transforma. Quando Jesus fez o sermão profético, Sim. ele disse que o amor do mundo esperar. Esse Isso. é o pior sinal Do tempo final. Sim. Sim. Perfeito. Mas ainda a gente tem um papel assim. Primeiro ele tem que ter Jesus, porque muitos desses não é convertido, é apenas convencido, aparente. Parece sal, mas não salga, então não é sal. Não tem a finalidade. Jesus vai trabalhar justamente esse. Se o sal perder o sentido, perder o sal, para que vai servir? Não vai servir para nada. Então, Jesus está trazendo algo para nós como igreja. Se a igreja não tiver, se o povo de Deus não tiver tendo essa ação de preservar a nossa sociedade, então alguma coisa está errada com esse povo que se diz sal. Não está salgando. Pelo contrário, está aceitando a corrupção, está cedendo a corrupção. Ele deveria falar assim: que? Você toma vergonha, rapaz, você está querendo me comprar com essa cesta básica aqui? Vai, né, caçar coquinho lá no mato, né? Vai procurar a tua turma, porque eu não sou desse grupo aí não. Eu sou um cristão, eu acho que você tem que se arrepender do seu pecado e converter ao Senhor Jesus.
e trabalhar de tal forma, porque somos sal, e como sal devemos salgar, mas não apenas salgar, não é apenas para trazer sabor, mas para trazer preservação à sociedade. Aí é a igreja, né? Você está falando disso para a igreja mesmo, morno, como morno. Fala lá. Sim. Perfeito. E esse amor se esfriando tem a ver também com a família, com a casa, de crente e de não crente. Ok, é da sociedade, é um sinal claro que está acontecendo já no nosso tempo e está acontecendo no nosso tempo. Né? Perfeitamente, concordo perfeitamente. E aí eu venho um pouquinho mais para frente aqui, né? E aí a gente pode olhar, tá bem na câmera aí? Dá? Tá bem. Aqui tá bom? Tá bom? Tá. E aí, quando nós observamos que se a sociedade está em processo de putrefação, é isso, está no processo de apodrecer, também é um sinal que a igreja deixou de ter uma ação mais assertiva, uma ação mais efetiva na sociedade. É culpa deles? É, mas também é culpa nossa. É culpa nossa. E aí deixamos de ser aquele protestante que denunciava o podre para ser o evangélico que é amigo de todo mundo. Vai, tem um pouquinho. Tem alguma coisa errada aí. Sim, somos sal. Sim. Inclusive, sim. Uhum. Perfeito. Concordo que o mundo não pode adentrar a igreja. Perfeitamente isso. E que devemos ser o sal também dentro do saleiro, né? Também dentro do saleiro, para que a gente não tenha essa inutilidade dentro aqui do nosso meio. Mas também assim, a gente tem que entender o evangelho, né? E cuidar do evangelho. Porque muitas vezes, quando a gente vê que a fala de pessoas que falam, o mundo está entendendo da igreja, algumas vezes é porque deixou de ter algum ato dentro do culto, dentro da igreja, que existia no passado. Mas aquele ato era um costume. Por exemplo, a televisão. Televisão, para algumas denominações, não podia ter televisão. Eu sei porque nós tínhamos eletrônica, né, lá no Paraná. E aí o que acontecia? Algumas vezes estragava a televisão e o cara falava assim, vocês podem ir lá buscar a TV para consertar? Aí a gente ia buscar a TV estava dentro do guarda-roupa, no quarto. Sim. Tá. Sim, movimento pentecostal lá no passado. Sim. Sim. Olha aí. Entendi. Sim. E usou esse meio ainda para criar opressão dentro da família, né? Isso. Perfeitamente. Ó,
se você vê, tem uma denominação que proibia televisão e tal coisa, hoje tem uma rede de televisão lá no Amazonas. Tem uma rede de televisão, né? Hoje ainda temos pessoas denominações que têm essa prática de proibir televisão. E aí o problema é que quando surgiu a pandemia, eles tiveram que liberar acesso da internet, porque antigamente era pecado assistir um canal do YouTube, alguma coisa assim, mas quando fechou tudo, eles tiveram que abrir de alguma forma, porque eles precisavam ter contato com os membros que estavam presos nas suas casas. Então, calma aí, aonde que é o pecado e como que é o pecado? E aí, algumas vezes, eu deixar ou uma prática, uma fala, alguma coisa assim, e para muitos, essas práticas são do mundo. Algumas coisas não são. Algumas coisas nós devemos preservar, outras coisas devemos entender esse evangelho vivo. Mas uma coisa que é importante, nós não podemos deixar de ter atitude, comportamento, né, e pensamento que glorifique Cristo. Porque senão, nossa vida vai deixar de ter sentido, vai deixar de ter uma ação efetiva na nossa sociedade. Jesus não era igual às pessoas que estavam no mundo, que viviam com o mundo, os líderes do mundo. Jesus era diferente. Foi assim, esse homem aí, chamado Jesus, ele fala e a gente entende. Os discípulos, quando estavam no caminho de Emaús, falavam assim, ele falava e nosso coração ardia, queimava, então, né? Oi, que coisa que esse homem está falando, de verdade é essa? Jesus era diferente, Jesus não era igual ao mundo, Jesus era diferente, inclusive diferente dos rabinos, dos sábios da época, que ensinavam as escrituras, e por isso ele foi perseguido. Então, nós como liderança, ou como povo de Deus, os líderes da igreja, os crentes em Cristo Jesus, não é só para o líder, nós temos um papel de ser diferente do mundo, mas ser diferente do mundo não é apenas uma roupa, não é a roupagem, pegar o domingo, colocar a Bíblia debaixo do braço e ir para a igreja, colocar o terninho, a gravata, né, dar aquela alinhada no sapato, né, tirar a poeira do terno e vai para a igreja. Sou diferente, porque minha roupa é diferente. Não, pelo contrário, é atitude, é comportamento, é pensamento. Mas não apenas pensamento moralista, mas pensamento de Cristo, cristão. Porque em muitas vezes, em muitos casos, o pensamento do pecado para o crente é bebida, foi o que foi ensinado para a gente, foi de beber. Eu não estou falando que é certo, tá? E nem que é errado, depende, cada caso. Roubar e sexo. É os 3 tipos de pecado. E quer ver só como isso daí a gente tem que pensar bem sobre isso? A gente só vê pessoas disciplinadas por teve relação sexual antes do casamento ou fora do casamento. E ainda quando engravida, porque muitas vezes nem se não engravidar não pega, não sabe, ou se sabe, faz de conta que não sabe, né? Faz de conta que não sabe, deixa quieto, né? E é pecado. Ou a pessoa, ela bebe e bate na esposa ou no marido, porque mulher também bebe, né? E também agride também. Ou porque roubou, ou porque ficou devendo para alguém. A gente não vê, por exemplo, uma disciplina por uma pessoa que falou mal da outra, caluniou a outra, fez fofoca. Uai. E aí a gente vai observar aqui nas Escrituras que a língua é mais danosa do que um fogo na floresta. Então nós devemos disciplinar muito mais as pessoas que fazem fofoca e denigram o irmão, do que aquele que, não estou justificando o erro, tá? Um erro não abona o outro erro, né? Mas fazer essas coisas, cuidar de quem faz essas coisas, mas cuidar de quem faz outras também. E ter um evangelho mais vivo, olhando Cristo Jesus.
e não apenas de uma certa aparência. Percebe que a questão vai muito mais além, é um processo mais, mais intenso. Jesus está falando assim, olha, não seja igual à sociedade, seja sal, vai de verdade para o meio do povo, e viva no mundo, mas viva diferente, seja sal, seja diferente, não seja igual ao mundo. Não estamos aqui para parecer mundo, estamos aqui para parecer reino de Deus, sal da terra, que impacta. Porque se o sal cair lá na carne, o que vai acontecer? Ela vai salgar a carne. Opa. Ela vai causar um impacto diferente no lugar que está. Desculpa. Não, eu sou meio, Fala, irmão. Eu fico tão com o meu pensamento. Perfeito. Tá bom. Chegou uma sombra aí, te assustou, né, irmão? Tudo bem, não tem problema. Vai lá, irmão. Ô pastor, que você está colocando, talvez... Está ligado aqui? Só um pouquinho, calma aí. Deixa eu ver se está ligado. Está ligado. É o amarelo. Talvez nesse processo também que você está colocando tudo muito bem colocado, talvez seja a falta de nós, os cristãos, vivermos sem pedirmos ao nosso Deus para vivermos cheios do Espírito Santo. Você colocou esse problema de Jesus andando no caminho de Emaús com os servos, foi quando desceu o Espírito Santo que se apossou, que eles ficaram se aproximando e viram que estavam com Jesus, né? Sim. Então, eu tenho muita experiência nesse sentido, particularmente, quando eu vou evangelizar uma pessoa, por exemplo, porque a primeira coisa que eu falo, gente, sermos cristãos, vivermos num mundo diferente, só seguirmos aquelas 4 palavrinhas que o Senhor Jesus, dentre todas as maravilhas que Ele nos deixou, 4 letrinhas, o amor, seguindo a colocação da nossa... Sim, o amor. Os meus inícios para a evangelização é esse, vivemos em amor, porque atrás desse amor, quando nós vivemos em amor pelo próximo, tendo respeito, tendo educação, vem a educação, o respeito, a necessidade que a gente tem de que os outros possam ser como a gente, recebemos Jesus como nosso Salvador, e vem atrás, tudo isso vem atrás. Então seria nós pedirmos, sempre que nós quisermos e sempre que for possível, pedirmos a Deus que nós possamos sermos cheios do Espírito de Deus. Amém. Amém, é isso mesmo, cheio do Espírito de Deus, porque sem esse Espírito de Deus a gente não tem essa ação assertiva e efetiva na sociedade. Vamos ser como o sal que não salga. Olhando o papel do crente no lugar certo, que é o nosso tema lá, o segundo lugar, como o sal da terra, temos a função de trazer sabor, esperança à vida das pessoas. Trazer sabor e esperança à vida das pessoas. Uma segunda função do sal, primeiro falamos de preservar, né, é essa substância aqui de cuidado, mas de sabor. É imprescindível um alimento com sabor. Comer isopor é terrível. E comer a comida muito salgada também é complicado. Eu lembro quando nós casamos, Denise era acostumada a cozinhar para muita gente na casa dela. Na casa dela são 12 irmãos. 12 irmãos, imagina cozinhar numa casa dessa, 12 irmãos, mais pai, mãe, mais agregado, mais o que. Então, uma comida lá fácil era para 30 pessoas. Aí vai cozinhar para 2, que nem cachorrinha tinha na época. Rapaz, aí a comida ficava meio forte de sal, primeira semana ali e tal, né? Tá gostoso, amor, tá uma delícia, né? Tá muito bom, tá muito bom. Aí ela ia comer, nossa, mas tá muito salgado, só que não, mas dá para comer, pode deixar, tá bom, né? Tá tudo certo, né? Tudo certo. Uma comida muito salgada também é problemática, é ruim. Jesus está falando de forma muito clara para nós que nós devemos aqui saber a intensidade que vamos salgar essa terra, para trazer sabor. Não é para trazer sofrimento, não estamos aqui para trazer sofrimento, estamos aqui para trazer esperança, porque comer é vida. E Jesus está falando de algo que traz vida, traz alegria.
uma das coisas maravilhosas desse mundo, o que é? É comer. Ô, dona Osana, quando a gente senta na mesa para comer um pãozinho, um arrozinho com ovo, nossa, feijão, aquela saladinha de tomate e alface, com cebola. Olha, que delícia comer, gente, falar a verdade. Eu falo assim, se comer não engordasse, não teria comida no mundo que desse. Não ia ter comida no mundo que desse. Olha, ia faltar comida em 2 tempos. Não ia ter, podia arrancar todas as matas e plantar só comida. Não ia ter comida que desse, né? Com fome não é só ela, né? Ficar nervosa, ficar com raiva, né? Então... Perfeito. Se a gente não come, a gente fica nervoso, fica estressado. E uma coisa que dá muita alegria é comer, sentar na mesa e comer. Olha, você já viu o gordinho brabo? Geralmente a pessoa gordinha, ela é do bem, ela é tranquila, né? Tá de boa. Agora os magos estão fazendo dieta lá, carbo, deixam de comer carboidrato, os caras ficam... Você também quer, estou bem nada não, só que já fica estressado, fica nervoso. Não estou falando você não fazer dieta, tá? Vai no médico, vai no especialista, faça a dieta certinho. Mas comer traz alegria, gente. É coisa gostosa, sentar na mesa, comer aquela comidinha gostosa. Não importa o que você vai comer ali, bem temperadinho, mas muito sal é sofrimento. Muito sal é doença. Sem sabor é doença. Sem trazer esperança é doença. Sem trazer alegria é doença. Até digo de passagem, se você tiver algo para reclamar do teu marido, da tua esposa, do teu filho, não faça sentado à mesa. Não faça sentado à mesa, porque na hora de comer, é hora da paz, é hora de relaxar, de ter um momento de alegria, de paz ali. Gente, esse é um momento gostoso. Deixa comer, deixa baixar um pouco a comida, tirar o sono que dá a comida, depois você fala, ó, vem cá, senta aqui, agora é a hora de a gente pegar o pós-sobremesa, né? Pegar o pós-sobremesa, pegar o pós-soninho. E aí trata das questões. Porque, na verdade, sentar à mesa, comer é para trazer alegria. A igreja é para trazer alegria para o mundo. Ela denuncia o pecado, mas para correção, mas para trazer alegria. E como é bom ter alegria na vida. Muitas vezes foi vendido para nós que ser crente, ser cristão é ser uma pessoa triste, cabisbaixo, não alegre, salgado, né? Só salgado, só sal e muito sal, taca-lhe sal. E é uma pessoa que não tem sorriso na vida. Não, pelo contrário, tenha sorriso na vida. Sorria, né? Sorria, Jesus te ama, Ele te salvou. Então devemos ser essa igreja, esse povo de Deus, que com prazer entende o papel dele e com prazer vive nesse mundo, influenciando de forma correta a sociedade. Sem Jesus a vida perde o valor, perde a graça, perde o sentido. Sem Jesus as pessoas buscam a alegria e a satisfação nas drogas, na prostituição, na bebida, no mundanismo, no trabalho, na fuga da casa, em um monte de coisas que não trazem alegria. Mas Jesus é a verdadeira esperança, a verdadeira alegria, e nós temos que ser Jesus em nossas vidas. Então, viva com alegria, trate as pessoas com alegria à sua volta. E eu quero aqui olhar o texto de 1 Coríntios 15, 19, nosso tempo já está acabando, teria mais coisa aqui ainda, mas vamos já caminhar para o encerramento. 1 Coríntios 15, 19, se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Nós temos uma esperança nessa terra, mas não que se limita a essa terra apenas, mas que vai além dessa terra, que é a esperança eternal. Essa esperança você tem, eu tenho, porque Cristo habita em nós. Nessa vida já é algo bom demais ter Cristo, viver com Cristo, a esperança do hoje. Mas aqui, como o texto nos diz, ela não limita somente a essa vida, vai além dessa vida. Ela vai além dessa vida, ela vai aos céus. Concluindo,
A grande esperança da sociedade atual consiste em nós cristãos agirmos como o sal da terra. Sermos o sal da terra, preservando, causando sabor, trazendo esperança para a sociedade. E aí eu queria finalizar olhando sobre o que o texto fala. Se tornar insípido, como restaurar o sabor? Lucas 14, ou o texto, Lucas 14, 34, o texto lá de Mateus também fala isso. Mas se tornar insípido, como restaurar o sabor? Se o sal se tornar insípido, sem sal, como restaurar o sabor do sal? E aí a pergunta é, o sal pode perder a poder de salgar? Pode ou não pode? Então, o texto está errado. Porque ele fala, se ele perder o sabor, como que restaurar o sabor? O sal, ele perde sabor. Perde. Sabe como ele perde sabor? Se você tiver misturado na terra, por exemplo. Acabou. Não vai ter mais sal que salga. E por isso que ele fala, veja o próximo versículo, 35. Por isso ele fala assim, ó, se ele está misturado com terra, para que ele serve? Só para ser pisado pelos homens. Olha, ó, nem presta para a terra, ó, nem presta para a terra, nem mesmo para o monturo. Lança-o fora. Quem tem ouvidos, ouça o que eu falo. Estou falando para vocês. E a ideia aqui é que se está com terra, só vai servir para ser pisado pelos homens. Vai perder a finalidade. Como sal desse mundo, nós temos o fator não de jogar sal na terra, porque aí perde o sabor, perde a finalidade, porque como você vai separar? Não tem como. Mas já o sal, por exemplo, no mar, ele serve para proteger o mar, para não se tornar um grande lixão aberto. E todos os rios vai para onde? Vai para o mar. Então, tudo de bom, tudo de ruim vai para o mar. Chega uma hora no mar. Se não fosse o sal para preservar o mar seria um grande lixão de céu aberto, podre. Por que não é? Por causa do sal, que preserva o mar, que cuida do mar. Deus é maravilhoso, gente. Deus é perfeito. Deus é perfeito, Ele cuida de todos os detalhes. Mas se o sal da areia, o sal que está na areia, para que serve o sal que está na areia da praia? Dá para salgar uma comida? Não dá. Não dá. Devemos ser sal no lugar certo, correto, e agir da forma correta nessa sociedade, sendo esses que impactam, porque foram impactados por esse amor, por essa graça. Vamos orar? Ó Pai de amor, somos teus filhos, cremos que somos o sal da terra nesse mundo tenebroso, mas que sejamos, ó Pai, sal no lugar certo, sal na comida e não na terra, sal que tem sentido, que tem valor, que impacta a sociedade que nós vivemos. Ó Deus, que em nome do Senhor Jesus, ó Pai, nossas vidas seja como instrumento nas suas mãos, em nosso trabalho, em nossa casa, no convívio com a esposa, com o marido, com os filhos, com os pais, no convívio, ó Pai, do ir e voltar no trânsito, no convívio na empresa onde nós trabalhamos, no lugar onde o Senhor nos dá o sustento. Que seja, ó Pai, para tudo para a Tua glória, que sejamos sal em todo o tempo. Sal que traz esperança, que conserva esse mundo, o sal que causa sabor, que causa alegria e paz, porque propagamos e anunciamos o Deus da paz, o Deus da verdade, o Deus que sim confronta o pecado, que denuncia o pecado e que perdoa os pecados, mas o Deus que traz alegria e evangelho verdadeiro. Perdoe-nos, ó Pai, das vezes que nós não cumprimos verdadeiramente como deveríamos fazer, mas que em nome do Senhor Jesus, ó Pai, sejamos despertados a uma vida correta, santa, como cristãos que somos e como sal da terra nesse mundo. Em nome do Senhor Jesus, ó Pai, que nós oramos e agradecemos.
Amém, Pai. Amém. Deus abençoe a todos e tome cuidado com o sal, né? Que você vai ingerir no almoço hoje. Lembre disso, né? Na hora que você for salgar, lembre disso. Eu estava vendo um irmão que falou o seguinte, ele falou, compra o chacezinho de sal e experimenta para você ver. Então você vai ter a dosagem certa do sal que você vai poder consumir no dia ali. Só que ele falou 3 gramas. Tá? Então, falou, pega um para o almoço, um para o jantar, um para algum tempo lá. Se você comer tudo de uma vez só, você comeu o sal do dia. Toma cuidado. Deus abençoe a todos. Somos o templo do Espírito Santo, devemos cuidar do corpo. Um bom domingo a todos. Obrigado.